Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um artigo que saiu no New York Times semana passada, do jornalista Ezra Klein, que é esse carinha aqui, e ele falou sobre os efeitos da tecnologia sobre a sociedade nesse artigo. E assim, eu achei muito bacana porque eu acho que eu nunca tinha lido um artigo de um jornalista, especialmente em um jornal de grande circulação, né, o New York Times circula mundialmente, sobre esse tema e assim, falando com tanta categoria, né? Então a gente vai falar sobre isso hoje. O Ezra Klein ele começa citando alguns filósofos que, vamos dizer assim, são referências, né, para qualquer pessoa que quer estudar efeitos da mídia e da tecnologia sobre a sociedade. Então ele vai falar lá sobre o Neil Postman, né, que escreveu esse livro aqui, Tecnópole, mas especialmente esse aqui, que é Nos Entretendo Até Morrer. Eu vou deixar o link, tá, desses livros aqui para quem quiser ir atrás. Esse do Postman também é muito bacana, fala sobre o desaparecimento da infância. E ele cita também o Wong, que era um ex-aluno do McLuhan, né, que fala sobre escrita e oralidade. E claro, o McLuhan, né, que é o papa do assunto, nesse livro aqui, que é Entendendo a Mídia. E assim, o Ezra, ele começa falando sobre os efeitos da tecnologia sobre ele, né, como que ele percebeu. E no começo, né, da internet, ele disse que ele via a internet como algo assim que veio para revolucionar o mundo, que ia mudar tudo, que ia trazer novidades e permitir coisas que a humanidade não podia antes, né? Então aquele olhar extremamente positivo. E não olhava muito para as críticas, né, desse pessoal. Esse pessoal aqui, para você ter uma ideia, começou a criticar a tecnologia lá em 1950, né? Então é uma crítica bem antiga. E aí, depois de um tempo, ele começou a perceber que a internet estava mudando a maneira dele pensar, dele ver as coisas. Ele se sentia mais ansioso. E ele via que, assim, quando ele estava fora, né, do computador, ele sentia aquela coceira de ir lá e olhar um feed, olhar um WhatsApp, dar uma navegada no Google, procurar por alguma coisa que ele não precisava. Parecia que era uma coisa mais forte que ele, né, e ele não entendia bem por que aquilo, tipo um vício, né? E na verdade era só para preencher um espaço vamos dizer assim, de ócio, fruto de uma ansiedade que estava impregnada dentro dele. E aí ele fez o link, falou, isso aqui é tecnologia, deixa eu voltar a ler aqueles caras lá. Então é bastante interessante isso, porque a gente chega à conclusão, né, que o McLuhan disse que o meio é a mensagem, ele está querendo dizer isso, né, que a tecnologia é que é a grande mensagem transformadora da sociedade, não o conteúdo. E ele percebe isso porque ele está indo lá sem saber o que vai procurar, é simplesmente para estar ali na frente. E percebe que a tecnologia mudou ele. Uma outra frase do McLuhan também que tem muito a ver com isso é: nós criamos nossas ferramentas, nós seres humanos, nossas tecnologias, e depois elas nos recriam, elas nos reformatam. Porque a gente define, né, como que as coisas vão ser em termos daquele produto, como é que ele vai funcionar, mas não existe relação de um ser humano com qualquer tecnologia que seja, que seja inerte, que ela não te afete e que ela não te transforme. Especialmente as de comunicação, elas são profundas transformadoras da nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, né? O Neil Postman, que é esse cara que está aqui na tela do meio, ele também é dessa linha, né, do McLuhan, de crítica da tecnologia, e ele criticou bastante a TV, né, que era a tecnologia da época dele. E ele analisou a TV sobre o efeito de que, eu acho que muita gente já deve ter ouvido isso, mas que estava transformando a nossa sociedade em uma sociedade do espetáculo. Estava transformando a nossa sociedade em uma sociedade do entretenimento. E que isso vai formatando a tua maneira de pensar. Então tudo você espera que seja entretenimento. Então ele diz, agora o que acontece? A religião começa a ter uma pegada de entretenimento, a política vai ter pegada de entretenimento, a violência vira entretenimento. Outro dia eu estava vendo um podcast famoso na internet brasileira e tinha um moçambicano falando sobre, né, as semelhanças entre Brasil e Moçambique. E eu achei curioso que ele fala assim, lá em Moçambique a gente tem muita TV brasileira, né, então vocês são muito conhecidos lá por conta da TV. E um dos programas favoritos meu é o Cidade Alerta. E o Cidade Alerta, vocês sabem, né? Aquele programa de policial que mostra a violência, tragédia. É a espetacularização da tragédia, né? Vender aquilo como um produto de exportação do Brasil.
Sem falar nos efeitos ruins, né, que isso tem para a nossa imagem, que eu não sei se é bem essa questão, que está relacionada ao conteúdo. Eu estou dizendo que aqui você percebe que o moçambicano afetado pela TV está querendo entretenimento, e para ele não interessa se é violência, se é política, o que quer que seja. Então o Postman fala desse efeito, ele vai, vamos dizer assim, deixando fina a fronteira, né, entre o que é entretenimento e qualquer outra coisa. Outro ponto que ele cita é o da política. Na época dele, ele mostra o case do Ronald Reagan, né? E que era um cara que veio de Hollywood e falou, olha, esse é o perfil do cara que é ideal para TV e para ser eleito. Por quê? Porque ele traz essa pegada do cara do entretenimento. E as pessoas querem o quê? Elas não têm mais aquele critério da política. Eu quero um político que seja um entretenedor. E aí hoje a gente pode extrapolar, né? O Ezra vai falando de vários exemplos que a gente tem no mundo todo, né? De políticos que vêm da TV, que vêm do cinema, porque a gente espera que política seja um espetáculo também. Agora na internet você vê, tem vários canais de humor falando sobre política, então isso é espetacularização da política, né? É transformar a política em entretenimento. E qual que é o perigo disso, ele fala? É que a gente começa a não levar a sério as coisas. A gente acha que tudo tem que ser divertido, tudo tem que ser espetacular. Esse vira o nosso único critério. Ou o maior critério, pelo menos, né? O que mais, vamos dizer assim, vai fazer a gente decidir as coisas. Então isso começa a ter consequências, né, para a nossa sociedade. Ele ainda cita os reality shows, né, que ele falou assim, um show é uma espetacularização do cotidiano, né, que a gente vê nos Big Brother da vida. Que de realidade não tem muita coisa, né? Que talvez seja mais ficção do que qualquer outra coisa. Mas a gente compra isso. A gente compra porque a TV formatou a gente para comprar isso. De agora em diante tudo tem que ser espetacular. Nada que não seja espetacular atrai tanto assim a nossa intenção. E existe uma indústria, evidentemente, que promove isso por trás por interesse financeiro, né? Enfim, isso é normal dentro do capitalismo. Mas a gente tem que estar consciente disso. O Ezra ainda fala sobre o Instagram, né? Eu achei bem legal os apontamentos dele. A gente já ouve falar bastante, né? Críticas sobre o Instagram, ansiedade, não sei o quê. Mas ele fala sobre como o Instagram formata, né, as pessoas para o espetáculo. Especialmente as crianças, vamos dizer assim, os adolescentes, né? Eles criam a ideia na cabeça do adolescente, formata, que ele tem que estar sempre disponível ali, tem que estar sempre postando, tem que estar sempre interagindo e tem que estar sempre sendo avaliado. Porque a avaliação ali é o número de amigos que ele tem, é o número de compartilhamentos que ele tem, número de curtidas, número de comentários, né? E já seguindo uma estética pré-definida, né? Porque o Instagram tem ali um feed que é comum, então vai vendo que as pessoas que vão aparecendo ali, isso aqui é o padrão, então você tem que se conformar com isso. Aí o Instagram ainda cria filtros, né, para que você... eu não estou tão bonito, eu coloco um filtro e eu fico mais parecido com o padrão ideal que o Instagram está ali. Mas na hora que você chega no espelho, né, você tem que enfrentar a realidade. E às vezes isso vai criando nessas distorções, né, de percepção sobre si mesmo, né, dentro dos adolescentes. E ele faz uma crítica bem, acho que até forte, e eu acho que é necessário também. Ele fala, o Instagram não tem conserto. Entende? É uma coisa que devia ter sido pensada antes, não agora. Por quê? Porque ele segue um padrão que vai sustentar o modelo de negócio dele. Ele só dá esse dinheiro porque ele segue esses mecanismos, em detrimento dos efeitos que isso possam causar sobre a sociedade, sobre os adolescentes. Isso não é importante. A gente não está no estágio de maturidade de fazer essa crítica enquanto sociedade. Mas deveria, né? Deveria, porque... Da mesma maneira, né, que a gente avalia hoje, vamos pôr uma usina atômica no centro de São Paulo. Eu acho que muita gente vai falar, opa, calma aí, não é assim, né? A gente tem que fazer um estudo do impacto, o que isso vai mudar dentro da nossa sociedade, quais são os riscos, né? Uma usina hidrelétrica é a mesma coisa, né? Vai ter deslocamento de fauna, flora, possivelmente de habitantes, cidades somem, cidades são criadas. Então isso é antecipado, é uma tecnologia que já está nesse nível de maturidade. Agora, todas as outras... não estão, porque a gente acha que tecnologia não precisa ser criticada nesse sentido. Não é toda tecnologia que precisa, mas precisa. Quem critica esse tipo de tecnologia hoje é taxado de alarmista, né? E que, na verdade, é só uma questão de tempo, as coisas vão se adaptando e segue o curso. Mas a tecnologia vai deixando cicatrizes na sociedade, que se a gente estuda, critica, né,
para pensar sobre os efeitos antes de modelar o negócio e cria negócios que são sim sustentáveis em termos financeiros, mas que não à custa, né, da sanidade mental da sociedade. Esse é o tipo de crítica que eu acho que o Ezra deixa no final ali, né, e fala, a gente tem que começar a levar a tecnologia a sério, né? A gente acha que é brinquedo e que não tem consequências e que é inerte, mas não é, e aí está na nossa cara os efeitos. A gente precisa parar de ignorar. E você, se sente afetado pela tecnologia de outras maneiras que eu não citei aqui? Você acha que a tecnologia traz mais benefícios do que malefícios e que a gente não deve se importar tanto assim? Estou sendo alarmista? Deixa nos comentários aqui, conversa comigo. Até a próxima, pessoal.